Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O processo eletrônico no Poder Judiciário é uma nova realidade que pretende agilizar as decisões judiciais. Mas será que as novas tecnologias da informação não precisam de uma normatização para conciliar a lógica dos computadores com as normas jurídicas? Para tratar desse assunto, convidamos o juiz Sebastião Tavares Pereira, que entende dos dois campos. Ele é analista de sistemas, mestre em Direito e juiz do trabalho aposentado. Bem, juiz Sebastião, é uma satisfação tê-lo novamente no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para debater esse assunto, que é um assunto, como se diz, um assunto da hora, né? Um assunto que preocupa a todos, um assunto que repercute nos trabalhadores, no jurisdicionado, entre juízes, operadores do direito de um modo geral e servidores também do judiciário como um todo. Bom, a informatização do processo judicial em curso no país, ela está se dando de forma harmônica entre os profissionais da informática e os operadores do direito, juiz Sebastião? Meus cumprimentos a todos, é um prazer estar aqui sempre com os senhores. Esse tema é de extrema relevância para o Poder Judiciário, para os jurisdicionados, para os operadores do direito, para todo o universo nacional brasileiro. Sim. Na realidade, nós estamos vivendo uma mudança de paradigma muito profunda. Estamos saindo de uma maneira de operar o processo para uma maneira completamente nova, com uso extremamente grande de tecnologias que também são novas. Fazer isso num país como o nosso, Vanderlei, com as dimensões dele, com as disparidades que ele tem em termos de infraestrutura tecnológica, em termos culturais, é uma coisa extremamente complicada. Nós começamos este processo de uma maneira distribuída, foi talvez por falta de um norte legal para esta ação. Na época nós não tínhamos conselhos, na época nós não tínhamos diretrizes legais muito claras, e isto acabou gerando o surgimento de vários sistemas em diferentes regiões, em diferentes justiças ou ramos judiciários, né? Podemos dizer então que nós tivemos assim algumas ilhas de harmonia, sim, mas que entre si não se falavam. Havia um reaprendizado em cada uma delas das coisas, quer dizer, não havia uma troca da aprendizagem. A gente usa muito em tecnologia o termo reusabilidade, exatamente para evitar esta redescoberta das coisas. Mas eu diria que apesar disso e apesar da maneira como nós começamos, nós temos avançado de uma maneira muito consistente na direção do processo eletrônico. O CNJ trouxe para si a responsabilidade de coordenar esse esforço, tem feito um tremendo trabalho de tentativa de coordenação do esforço nacional, e eu tenho a impressão que nós estamos sim caminhando para harmonizar o esforço dos operadores do direito com os técnicos, os tecnólogos, aqueles que têm os recursos tecnológicos que podem implementar, né, necessários para implementar o processo eletrônico. Tá certo. Bom, a ciência da computação ela tem a sua lógica própria, quase, digamos assim, uma lógica pura. Como conciliar a lógica matemática da computação com a aplicação aí das normas jurídicas que requerem a avaliação, muitas vezes, subjetiva do magistrado? Esta preocupação, ela nasce se nós acharmos ou pensarmos em fazer tudo com o computador. Que não é o caso. Que não é necessariamente o caso. Sim. Né? Não é necessariamente o caso. Na realidade, Sankarshian, recentemente, em uma palestra interessantíssima, ele demonstra que o melhor caminho é o amálgama, a simbiose dessas duas coisas, das qualidades humanas. Nós temos qualidades que são maravilhosas e que são irreprodutíveis no âmbito de um computador ou num software, e podemos combinar isso
com as imensas possibilidades que o computador traz, que o software traz, para outros âmbitos, onde nós somos nitidamente menos eficientes que o computador. Então, nós não devemos, eu creio, partir do temor de que podemos ter processos sem juiz ou processos com menor humanidade, né? Por quê? Porque é possível nós dosarmos isso e levarmos a tecnologia até onde ela pode ir para nos ajudar efetivamente. Tá certo, a Constituição brasileira ela prevê a normatização tecnológica aplicada ao processo judicial, mas não chega a dar muitos detalhes sobre esse conceito. O que falta, então, para nós avançarmos um pouco mais nesse campo? Olha, nós temos feito avanços espetaculares. Nós temos notícias, por exemplo, de pessoal que trabalha hoje na vanguarda dos principais sistemas no país, que demonstram avanços bastante expressivos no âmbito do processo eletrônico. Então, eu diria que nós temos sempre, como costuma acontecer no desenvolvimento de sistemas de tanta envergadura, temos determinados problemas que nós precisamos ir superando gradualmente e temos aperfeiçoamentos para serem feitos também gradualmente. Mas é possível, sim, nós, além de fazermos esses aperfeiçoamentos e esses movimentos em direção de um processo eletrônico melhor, aprofundarmos a teorização a respeito dessas questões, né? Vermos que o direito precisa, como ciência, evoluir para contemplar essa nova realidade processual. Quando eu falo do avanço, é exatamente nesse sentido, da questão da normatização tecnológica que a Constituição menciona. Exatamente. Eu tenho a impressão que as inovações da tecnologia chegaram no direito. Nós estamos passando por um processo que a gente chama de softwareização, né, do processo, muito intenso. E nós, juristas ou como estudiosos do direito, nós não conseguimos ainda entender adequadamente como é que essa incorporação está sendo feita. Certo. Quer dizer, sob que regras essa incorporação está sendo feita. Que tipo de inovação a tecnologia está produzindo na natureza do direito. Certo. Eu acho que aí nós precisamos avançar. Quer dizer, o caminho está aberto, a tecnologia está à disposição e nós agora precisamos aprofundar essa compreensão jurídico-tecnológica desta nova realidade processual que nós estamos vivendo. Tá certo, a gente continua falando sobre isso nos próximos blogs, mas agora nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.